aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir, né, os nossos trabalhos falando sobre um assunto que sempre rende muita discussão e que sempre gera muito debate, que são jogadores superestimados. Se tem uma coisa que não falta na NBA, são jogadores superestimados. São jogadores que são colocados num patamar onde eles não estão. Existem vários jogadores que se acham muito melhores do que de fato são. Porém, essa é uma parada muito pessoal. É uma parada pessoal, porque o jogador que eu acho superestimado, talvez você não ache. Toda vez que eu falei sobre esse tema aqui no canal, sempre, né, sempre rendeu muito debate nos comentários, porque eu enxergo alguns nomes como, né, superestimados, que tem gente que enxerga como subestimados, né? O mesmo jogador que eu acho que é colocado num patamar muito acima, tem gente que acha que ele é colocado num patamar abaixo do que ele realmente está. Então, é uma parada muito pessoal, é uma parada muito relativa. E, ao mesmo tempo que nós, fãs, temos, né, alguns jogadores que consideramos superestimados, os próprios jogadores da NBA também têm os seus. Os jogadores da NBA também enxergam alguns dos seus companheiros de profissão como superestimados. E o The Athletic fez uma pesquisa há um tempo atrás, onde chamou alguns jogadores para votarem nos jogadores mais superestimados da NBA. Então, o The Athletic convidou alguns nomes, alguns jogadores que estão na NBA, e pediu que eles votassem de forma anônima, né? Ninguém nunca vai saber quem votou em quem. Pediu para que eles votassem nos jogadores que eles achavam os mais superestimados da liga, e tá aí o resultado da pesquisa. E como vocês podem ver, o jogador que mais recebeu votos, né, o jogador que foi escolhido como mais superestimado da NBA pelos próprios jogadores, foi o Trae Young do Atlanta Hawks, com 14,8% dos votos. Em segundo lugar ficou o Julius Randle. Em terceiro, Pascal Siakam. Em quarto, o Jimmy Butler. Obviamente que eu estou desconsiderando o outros, né? Que foi a maioria, né? Mas aqui, considerando os jogadores mesmo, Trae Young em primeiro, Randle em segundo, Siakam em terceiro, Jimmy Butler em quarto, que me surpreendeu bastante saber que alguns jogadores enxergam o Jimmy Butler como um jogador superestimado, porque eu meio que enxergava ele como um cara até subestimado, tá? Então me surpreendeu. Rudy Gobert em quinto, mas empatado com o Jimmy Butler. Para quem me conhece já sabe onde é que eu colocaria o Rudy Gobert, né? Substitui aqui, ó. Substitui aqui. O Jaren Jackson Jr. empatado com Butler e Gobert. O JJJ como superestimado. RJ Barrett, Dillon Brooks, Draymond Green, Lillard, Chris Paul e Austin Reeves, né? Aqui fala, né, que nos outros estão alguns nomes como DeAndre Ayton, Bradley Beal, Patrick Beverley, Devin Booker, DeMar DeRozan, o time do Grizzlies, isso aqui é engraçado, né? O time do Grizzlies, Haliburton, Tobias Harris, Killian Hayes, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Trey Murphy, Duncan Robinson, Tristan Thompson, Vucevic, Grant Williams e Zion Williamson. Esses caras também receberam votos. Olha, quando eu vi o resultado da pesquisa, eu fiquei surpreso com alguns nomes. Por exemplo, Jimmy Butler me surpreendeu estar tão alto assim, empatado com Gobert. Me surpreendeu. Me surpreendeu o Gobert estar tão abaixo, porque, na minha opinião, o Gobert é o jogador mais superestimado da NBA. Tá? Eu entendo que o cara é um puta de um protetor de aro. Eu até não contesto tanto assim os prêmios de DPOY que ele ganhou, mas para mim o Gobert é colocado num patamar que não é para ele estar.
Não era para ele estar. Pô, o Gobert já foi colocado há um tempo atrás no top 3, top 4 de pivôs da NBA, o que, cara, pra mim era um absurdo. Pra mim era um absurdo, entendeu? Então o Gobert, na minha opinião, era pra estar mais alto. O JJJ estar presente, sim, me surpreendeu muito, porque, cara, eu não conheço muita gente que considera o JJJ superestimado. Saber que os jogadores, alguns jogadores, né, consideram, né, o Dillon Brooks ter tido apenas 3,7% dos votos é doideira pra mim. O Dillon Brooks, ao lado do Gobert, é um dos mais superestimados na minha visão, tá? Draymond Green eu até entendo, eu entendo. Agora, o Damian Lillard, quem é que acha o Damian Lillard superestimado? Um dos melhores arremessadores da história. Sabe? Não sei. O Chris Paul superestimado? Eu acho o Chris Paul muitas vezes subestimado. E o Austin Reeves superestimado, eu também acho meio doideira. Entendeu? Então, eu fiquei bem surpreso com alguns nomes. O Trae Young em primeiro. Vamos lá. Vamos falar sobre o Trae Young. Eu entendo por que o Trae Young tá em primeiro, tá? O Trae Young, ele é um jogador que muita gente considera superestimado. E é natural que muitos jogadores também achem o Trae Young superestimado. O Trae Young, ele tem esse rótulo, né, de superestimado desde a época do college, desde a época de Oklahoma. Entendeu? Então ele carrega esse rótulo. Eu acho que muita gente considera o Trae Young um cara superestimado. E eu vou admitir, eu também acho ele um pouquinho superestimado. Eu acho que muita gente considera ele por conta das últimas temporadas, falando de playoff. Nos últimos playoffs, o Trae Young ele deu uma decepcionada. Apesar dele ter, nesse último playoff, por exemplo, ter tido boas atuações contra o Celtics, ele teve uma, né, grande atuação contra o Celtics e fez o Hawks fazer jogo duro com o Boston, ele caiu na primeira rodada, entendeu? E já faz um tempinho que ele tá caindo na primeira rodada. Ele teve um playoff mágico, né, que foi aquele lá onde ele liderou o Hawks para as finais de conferência, né, eliminando o Knicks, sabe? Foi assim, e pegando o Bucks, né? Então assim, foi uma campanha absurda, tá? Ele jogou pra cacete, né? Tanto que ele recebeu o título de pai do Garden, né, do Madison Square Garden. Então, ele teve uma campanha fantástica, só que, cara, depois dali, ele não conseguiu repetir ter o mesmo nível em playoff. E ele não conseguiu chegar mais longe. Ele não deu aquele passo a mais. Ele não venceu uma conferência, ele não ganhou um título de conferência, ele não chegou nas finais. Em nenhuma temporada ele entrou na briga pelo MVP. Em nenhuma temporada ele entrou sério na briga pelo MVP. Entende? Muita gente nem coloca ele como o melhor armador da Conferência Leste. Uma boa parte das pessoas, inclusive, não colocam ele nesse patamar. Eu também não coloco, sendo muito sincero. Então, eu entendo o Trae Young ser considerado pelos jogadores, né, pelos jogadores que votaram, não foram todos os jogadores que votaram também, isso é importante salientar, mas eu entendo por que o Trae Young ficou em primeiro. Eu entendo, sinceramente eu entendo. Eu torço muito pro Trae Young ele tirar essa impressão de superestimado. Ele tirar essa visão que a galera tem, mudar essa visão. Porque é um jogador muito talentoso. Apesar de eu ter algumas ressalvas e de nesses últimos playoffs eu ter sido taxado de hater do Trae Young, eu considero ele um cara muito talentoso. Eu gosto de assistir o Trae Young. É um jogador elétrico, é um jogador divertido. Mas eu ainda acho que ele tem que se provar na NBA. Eu ainda acho que ele tem que se provar nos playoffs. Eu ainda acho. Eu ainda acho que o Trae Young, em alguns momentos, tem lapsos de peladeiro. A temporada de calouro do Trae Young foi uma temporada de peladeiro, cara. A verdade é essa. No seu ano de novato, o Trae Young foi um belo de um peladeiro.
Na reta final ali, ele começou a jogar mais sério, tanto que ele até ameaçou, né, pegar o Rook of the Year do Luka Doncic. Mas a maior parte da temporada de calouro do Trae Young foi, assim, peladeiro ao máximo. Com o passar dos anos, ele foi deixando esse lado peladeiro de lado e foi começando e foi vestindo mesmo o uniforme de franchise player. Só que em alguns momentos ele ainda dá uma de peladeiro. Ele ainda dá uma de peladeiro. Então, assim, eu acho que o Trae Young ele ainda tem que se provar. E até ele fazer isso, a galera ainda vai ter essa visão, a galera ainda vai enxergar ele como um cara superestimado. Entende? Acho que ele deveria estar em primeiro lugar? Eu colocaria ele como o cara mais superestimado da liga? Não, para mim é o Gobert. Em segundo lugar, o Dillon Brooks. E o fato do Houston ter dado 80 milhões de dólares na mão do Dillon Brooks só corrobora com essa minha opinião de que ele é superestimado pra caramba, porque nenhuma equipe deveria dar essa grana na mão do Dillon Brooks, sabe? Então, não colocaria o Trae Young em primeiro, mas eu entendo por que ele tá. O Julius Randle também poderia ter recebido mais votos, né? Porque eu também acho que o Julius Randle é bem do superestimado. É bem do superestimado. Bem do superestimado. O Siaka, eu não sei por que ele tá aí, não. Pra mim, ele tá deslocado. Pra mim, não deveria estar aí, não. Eu não acho que a galera... Eu não acho que o Siaka é um cara superestimado. Mas, bom. Essa é a minha opinião. Eu achei interessante trazer essa votação que foi feita lá no The Athletic. Lembrando, foram alguns jogadores que votaram, tá? Alguns jogadores que votaram e todo mundo votou de forma anônima, então nunca vamos saber quem é que votou. Então achei interessante trazer pra gente ter essa discussão, né, sobre os jogadores que são superestimados. Qual que é a sua visão sobre isso? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.